Essa história de ferrovia transcontinental da China, que vai ligar o Oceano Atlântico com o Pacífico, eles vão investir 100 bilhões de dólares, não faz nenhum sentido financeiro, não teve interesse quando poderia ter sido construída por dinheiro privado, e é muito provavelmente só mais um caso de diplomacia de dívida da China. Que a China diz que não existe, mas também eles falaram que não aconteceu nada na Praça da Paz Celestial, né? Então é pra gente acreditar. Então nesse vídeo eu quero explicar primeiro o que é essa armadilha de dívida ou de diplomacia de dívida da China em casos teóricos e práticos. Eu quero explicar por que essa ferrovia transcontinental não faz nenhum sentido. E tem gente defendendo tudo mais, mas eu entendo como as pessoas podem ser induzidas a isso. Eu não acho que é canalice, eu acho que é falta de informações mesmo, vamos abordar isso. Eu também quero contar para vocês no finalzinho uma história de como um investidor privado conseguiu fazer a única transcontinental dos Estados Unidos que funcionou. Porque o governo tentou fazer 3, todas eram esquemas de corrupção, todas faliram, e daí foi um cara na iniciativa privada e fez. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a diplomacia de dívida da China? Que eles falam que não existe. Existe a descrição que eles respondem, que na verdade é um espantalho, pouca gente de fato faz esse argumento, e existe a descrição do que realmente é atacado. Então, o que eles falam que não existe, e que às vezes algumas pessoas até falam que é isso, porque elas não conhecem, só viram uma matéria ou duas e explicam mal. A China empresta para países em projetos idiotas, em coisas que não fazem sentido, ela induz os países a se endividar um monte, para daí eles quebrarem, não conseguirem pagar a dívida, e a China com isso tomar a infraestrutura deles. O que só aí já seria uma estratégia meio interessante, mas não é o que a gente realmente está falando que acontece aqui. Porque eles falam, ah não, mas isso não realmente acontece. Não. O que eu estou falando aqui, e o que a maior parte dos críticos da China fala é, a China intencionalmente empresta para países autoritários, países falidos, países sem futuro econômico, países com alta corrupção, países com regimes de esquerda autoritários alinhados com a China, não por causa do interesse financeiro no crédito, mas para ou ganhar poder e influência naquele país, ou para ter controle nisso, ou para financiar aliados políticos lá, ou para atrapalhar outras coisas também. Eu quero mostrar para vocês o caso de Montenegro, é muito emblemático disso. Então, antes da gente ir para a teoria, deixa eu te dar uns exemplos práticos do que eles fizeram. O primeiro e o mais direto é o Sri Lanka. O governo do Sri Lanka queria fazer um puta porto lá no sul do país. E eles contrataram consultorias para planejar, para falar, bom, como é que vai ser o negócio aqui e tal. E o Sri Lanka rejeitou esses conselhos, rejeitou essas orientações. Então, assim, o governo corrupto, maluco do Sri Lanka sabe fazer porto melhor, nunca tendo feito um, do que consultorias com muita experiência nisso. Tá, né? E aí eles fizeram um projeto que não fazia o menor sentido e tentaram vender para Índia e Estados Unidos. Índia e Estados Unidos falaram, não, isso aqui não para de pé, isso aqui vai dar errado, não vou botar minha grana nisso. E aí a China foi lá e falou, eu banco. E aí o que aconteceu? Eventualmente o porto não era mais financeiramente viável, ele foi construído, custou caro pra caramba, não era financeiramente viável, não funcionava, e uma empresa chinesa conseguiu um leasing desse porto. O que aconteceu? Essa empresa falou, bom, já que vocês não conseguem pagar a dívida pra China, que a gente sabe que vocês não iam pagar mesmo, a gente te paga mais um valorzinho extra aqui, você usa pra pagar a dívida aí, ou seja, volta pra gente na prática, e você me dá um leasing do porto por 99 anos, que daqui a 99 anos a gente discute como é que vai ser isso. E a China ganhou esse porto. E a China falou, não, mas ó, a gente não forçou eles a fazer o porto, a gente não forçou eles a se endividarem, e a gente ganhou um leasing do porto, a gente nem tem base militar lá, a gente só tem direito de uso e tudo mais. Não, calma, veja bem. Agora, perceba, primeiro, eles conseguiram o controle do porto. Segundo, não, eles não foram atrás do negócio, mas eles investiram num projeto que todo mundo sabia que não fazia sentido. Se todo mundo sabe que não faz sentido, por que você investiu nele? O que você ganha aqui que eu não entendi? Ou é só da benevolência do seu coração? Vá, tem alguma coisa suspeita aqui. E também esse dinheiro ajudou a financiar esse governo do Sri Lanka, porque obviamente teve corrupção, um monte de dinheiro foi desviado disso aqui, e isso ajudou esse partido a se perpetuar no poder. Então isso também dá uma influência. E como o país está mais endividado agora, ele vai ter mais dificuldade de conseguir crédito em outros lugares. Quanto mais alto o seu nível de dívida, mais cara ela fica, menos acesso você tem. Então isso significa que agora o seu país, Sri Lanka, tem menos acesso a outros créditos e depende mais de
mim. Entendem a genialidade aqui? Ou você acha que eles de fato só investiram ali para ajudar o país? Outro caso muito emblemático é a Zâmbia. A Zâmbia chegou a dever 6,6 bilhões de dólares para a China. A Zâmbia é um país extremamente pobre, sem acesso ao mar, com todos os tipos de problemas medievais que você pode imaginar, e eles chegaram a dever 6,6 bilhões de dólares para a China em 2021. Para você ter um senso de proporção, isso seria equivalente ao Brasil dever 2,6 trilhões de reais para a China. Esse é o nível de dívida que eles tinham, 20% do PIB deles. Para onde que foi todo esse dinheiro investido? Bom, supostamente para construir infraestrutura, né? Ferrovias, para construir uma hidrelétrica, estrutura de distribuição de energia, vamos avançar o país. O país avançou? Bom, quando você olha os dados de PIB per capita, não, eles estão no mesmo PIB per capita que em 2008. Isso assumindo que o governo da Zâmbia não frauda os seus dados do PIB, o que ele quase certamente faz. Então, se você falou, ó, tem um nível de fraude aqui de uns 10% ao ano, talvez. Então, a Zâmbia hoje tem o mesmo nível de riqueza que eles tinham 20 anos atrás, talvez mais. E aí você pensa, cara, mas como? Porque você imagina que, assim, mesmo que todo mundo seja burro, se eu jogar 6,6 bilhões de dólares num país, algum crescimento tem que acontecer, não é possível. Seria o equivalente a jogar 2,6 trilhões de reais no Brasil e não tirar nenhum crescimento disso. Tipo assim, nada. Tipo, você imagina que por acaso você ia ter uma ideia boa no meio disso? Você não pode ser tão burro assim. Mas é. A maior parte disso aqui desapareceu em corrupção de várias formas diferentes, foi desviado de várias formas diferentes, foi para coisas completamente inúteis e improdutivas. E por que o país não consegue se desenvolver economicamente? Então me explica como é que ele vai pagar o juro nisso aqui. Até porque em dólar, né? Então, como é que você vai pagar se você não tem exportações para entrar em dólares no seu país para você pagar essa dívida? Senhores, era óbvio que isso aqui não seria pago. Qualquer um com 3 neurônios consegue entender. E ainda assim, não foi. A Zâmbia faliu. Teve que renegociar logo depois do Covid, 2021 faliu, renegociou a sua dívida com a China, e o acordo, obviamente, não é público, mas me explica por que a China ia emprestar todo esse dinheiro para um país numa crise de inflação com nenhuma perspectiva de crescimento econômico. Qual é a lógica por trás disso aqui? Como é que esse negócio para de pé? Outro exemplo muito legal, e eu vou completamente assassinar o nome disso aqui, foi em Montenegro. Montenegro quis construir a rodovia Bar-Boljare, José. A rodovia José. E era Montenegro é só montanha, gente. Montenegro é só pedra em cima de pedra. Vamos construir uma rodovia que liga nada a lugar nenhum. Isso não é uma fala minha, isso é uma citação do governo deles. Essa rodovia liga nada a lugar nenhum. E a ideia é fazer um retão em cima de todas as montanhas com um monte de ponte, com um monte de viaduto, com um monte de túnel e tudo mais, com nenhuma perspectiva de como pagar isso, com nenhuma perspectiva de o que isso aqui adiciona para o país, nada. Construir algumas dezenas de quilômetros disso aqui custou 1 bilhão de dólares. Montenegro é menor do que o meu canal, a população do país. Então, esse bilhão de dólares é 20% do PIB deles. O país faliu. Eles não têm como pagar essa dívida. E aí agora estão vendo que talvez a União Europeia salve os caras, uma puta negociação aqui e tudo mais. Me explica como é que a China fez esse negócio parar de pé. Me explica como é que alguém, num banco de desenvolvimento chinês, olhou para isso e falou: tá tudo bem. Um dos efeitos colaterais disso aqui é que, por causa desse nível de dívida, necessidade de renegociação e todos os gastos para servir essa dívida, isso torna muito mais difícil Montenegro entrar na União Europeia. Então você pode pensar assim: bom, se os caras pagarem metade de volta e calotear no resto, nós gastamos $500 milhão para um país não entrar na União Europeia. Pô, pra China aqui, só nisso aqui já tá pago, né? Só nisso aqui já tá pago a ideia. E também força a União Europeia, força indiretamente, né, a ir lá e dar um bailout nos caras. E se a União Europeia foi lá e salvar eles? Bom, então a gente deu um jeito
do pagador de impostos da Alemanha passar dinheiro para a China. Pô, genial! Uma política de crédito genial. O país se fudeu. O país se fudeu. Todo mundo ficou mais pobre. Ninguém saiu ganhando com isso aqui, exceto o governo chinês. Tá entendendo a ideia? Último exemplo, Angola. Angola é um país... É a clássica história de um país africano. Os caras se ferraram com a colonização e falaram, vamos quebrar com a nossa colonização e não ser mais explorados. Tá? Então, e depois disso nós vamos fazer o quê? Virar comunista. E aí se explode ainda mais. Angola fez exatamente isso. Eles são uma ditadura socialista de lá até agora. Ah, mas teve eleições recentemente. A Rússia tem eleição também. Né? Eles são uma ditadura de lá até hoje. E a China olhou para esse país cruelmente pobre e falou, vamos emprestar 45 bilhões de dólares para eles. O que pode dar de errado? Qualquer pior coisa que pode acontecer. E o acordo é que Angola, ao invés de exportar produtos, receber dólares e pagar a China, ia pagar em petróleo. Então, basicamente, é a China comprando uma opção futura de petróleo. Aí o dinheiro foi investido na produção de petróleo, desenvolveu o país e tudo mais. Beleza, tá. E aí, como é que desenvolveu o país? Bom, a gente não tem muitos dados, porque esse país é miseravelmente pobre. E o que ele tiver de dados eu não vou acreditar muito, porque eles provavelmente estão mentindo. Mas se no dado mentiroso deles está feio, quer dizer que está muito mais feio ainda. Em 2000 eles tinham 40 milhões de pessoas na pobreza. Em 2018 eles tinham 53 milhões de pessoas na pobreza. Eles conseguiram colocar mais 13 milhões de pessoas na pobreza. Como é que você traz 45 bilhões de dólares de investimento para o seu país e empobrece? Em quase todas as métricas relevantes econômicas ou sociais, a Angola é hoje pior do que era 20 anos atrás. E isso assumindo que eles não mentem nos dados deles. Mas a China saiu ganhando. A China ganhou um monte de petróleo barato. Os socialistas no governo de Angola certamente ganharam muito dinheiro porque conseguiram desviar muita grana disso para eles. Ou você realmente acha que isso aqui foi tudo para a população? Por favor. Conseguiram desviar muita grana desses 45 bilhões de dólares pro bolso deles. E a população piorou de vida. O que a China ganhou nisso aqui? Petróleo barato. Um aliado político, que é uma ditadura de esquerda na África, que inclusive interfere, mexe e financia eleições em outros países ao redor. E daí, São Tomé e Príncipe, tudo bem? Se tem alguém assistindo, eu sei o que aconteceu aí. O que a população ganhou? Nada. Vocês entendem como não é só sobre... Porque assim, a China fala, não, mas a gente não confiscou nenhum porto ou ferrovia deles. Antes fosse. Antes fosse. Do que financiar um empobrecimento de dezenas de milhões de pessoas às custas de financiar um governo ditatorial de esquerda. Eles falam, não, mas a gente não obrigou eles a fazer isso. Não. Vamos lá para a teoria. O que é, de fato, no mundo real, essa política de diplomacia de dívida da China? Eles falam que, não existe, é mentira. A gente não força os países a se endividarem, a gente não força eles a construírem isso. A gente não tem nada a ver com o fato que eles não conseguem pagar. A gente só está financiando obras. O pessoal vem com ideias, a gente financia. Aí se depois der errado, o problema não é meu. Eu que sou o bonzinho da história. E eu, China, nunca confisquei alguma coisa de alguém. E o leasing lá de Sri Lanka? Não, é um leasing de uma empresa privada. Me conta que empresa privada de infraestrutura existe na China. Por favor, eu adoraria ouvir essa história. O que é acusado de verdade é que a China intencionalmente financia ditaduras, países corruptos, países sem futuro, para conseguir com esse financiamento, mesmo que tenha prejuízo, influência política, aliados, repressão de liberdades, aumento de autoritarismo no mundo, porque assim eles têm aliados políticos, porque assim eles não ficam isolados. E com isso também eles financiam direto ou indiretamente, porque eles sabem que vai ter corrupção, eles financiam direto e indiretamente os partidos de esquerda ou corruptos, mesmo que sejam sem ideologia, no local que estão dispostos a trabalhar com eles. Portanto, retirando partidos que vão defender mais liberdades, ou que vão ter alianças com os Estados Unidos ou com a União Europeia. É uma diplomacia, é uma política de Estado de poder, não de busca de retorno financeiro. Mas fica mais engraçado se a gente tentar analisar a defesa deles. Não, a gente não influencia esses países a fazer esses projetos idiotas, a financiar um monte de coisa.
a gente só ajuda o crédito. Tá, então vocês querem me dizer que vocês são o país com partido de engenheiros, de pessoas inteligentes que estão desenvolvendo o país, que estão fazendo um planejamento estatal que supera o capitalismo. Mas daí quando vem outro país pedir investimento, vocês são um bando de imbecil que não sabe dizer o que vai dar certo ou não lá? E a taxa de erro de vocês é tipo 100%? Essa defesa é basicamente a defesa de eu sou idiota. E essa defesa só faz sentido se você quiser realmente argumentar que você é burro. Mas ela até faz sentido porque, e eu duvido que você sabia desse dado, o PIB per capita da China praticamente não subiu de 2021 até 2024. 2021, 22, 23, 24. O crescimento de PIB per capita total, oficial, nos dados deles foi de 3,3%. Não estou falando do PIB total, estou falando do PIB per capita, riqueza por pessoa. Ok? Porque às vezes você pode ter mais gente que entrou no país ou mais gente que entrou na força de trabalho e daí o PIB do país sobe, mas a riqueza por pessoa. Vocês conseguiram melhorar a qualidade de vida da pessoa dentro da China? Nesses 4 anos subiu 3,3%. Note, isso é levando os dados deles a sério. Quando a gente corrige pro fato que a gente sabe que mais ou menos 30% do PIB deles é fraudado, tem um artigo muito bom sobre isso, que é de economia forense, que mostra, usando comparação com luzes noturnas, porque elas deveriam crescer conforme o PIB cresce, elas não crescem tanto quanto o esperado. Eles conseguem mostrar que mais ou menos 30% do PIB da China é fraude contábil. Então, quando você leva isso em conta, foi um crescimento de 2,3% em 4 anos. Para isso, a dívida do governo chinês subiu de, cadê meu númerozinho aqui nas anotações? 11,5 trilhões em 2021 para 16,6 trilhões em 2024. Eles adicionaram 5,1 trilhões de dívida, um aumento de praticamente 50% na dívida deles, para ter 2,3% de crescimento de PIB per capita. O quão burro você tem que ser. Então, de certa forma, eu sou tentado a comprar a defesa deles de eu sou idiota. Porque, de fato, quando eu olho as suas estatísticas oficiais, você é um idiota. Então, tá. Mas ainda assim, isso significa que na maior parte dos casos não é que você é maligno. Você é maligno e burro. Tipo, segundo, se não é uma política de manipular países com dívida e tudo mais, por que ninguém mais investe nesses países? Quer dizer, não é só iniciativa privada não investe neles. Fundos de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento internacionais não investem neles. Ninguém! O fato de que ninguém quis ir lá, porque todo mundo viu que é roubado e que não vai dar dinheiro, mas você foi, me diz que ou você tá ganhando outra coisa, ou tu é um gênio, além de todos os outros gênios. Porque assim, você não pode me falar que todo mundo, todos os grandes fundos de investimento, bancos, todo mundo se juntou numa sala e falou, galera, vamos só de sacanagem não investir na Zâmbia? Porque vai ser engraçado? Não. E terceiro, a China mente. Vamos lembrar disso? Assim, eles massacraram, metralharam gente na Praça da Paz Celestial. E até hoje eles mentem sobre isso. Eles mentem sobre o fato de que existe, hoje, 1 milhão de uigures dentro de campos de concentração na China. Hoje. Muitos fazendo trabalhos forçados. Eles mentem que eles fizeram, e até hoje fazem, um etnocídio no Tibete, uma política de Estado deliberada com o objetivo de deletar da existência a cultura tibetana. Pelo amor, eles falaram que o Covid veio porque alguém comeu morcego. Em Wuhan tinha um laboratório que fazia pesquisa de coronavírus. E alguns dos primeiros pacientes de Covid foram trabalhadores desse laboratório. E a China perseguiu eles, perseguiu médicos que estavam falando sobre, perseguiu jornalistas que estavam falando sobre, e depois falou que o Covid existe porque alguém comeu um morcego. Você realmente espera que eles vão receber essa acusação de manipular países com dívida e falar eu fiz. Aí você me pegou, cara, aí foi. Mas isso tudo explicado, vamos para Brasil e por que essa ferrovia transcontinental não faz o menor sentido. Primeiro, vamos entender a escala da coisa aqui. Eles estão falando que isso vai ser uns 100 bilhões de dólares, talvez tenha algumas estimativas um pouco mais baixas, de 60, 70 que eu vi por aí. A gente sabe que no fim das contas vai ser muito mais perto de 200. Agora, vamos lembrar, o Brasil não consegue pagar nada disso, tá? Nós estamos falidos, o déficit do PIB foi de 9% em 2023 e 6% em 2024, 2025 tá uma desgraça também. Ou a China vai bancar isso tudo, ou a gente vai tomar em dívida. Então, ou a gente vai tomar, assim, 100, 150 bi de dívida, no fim das contas, ou a China vai, do fundo do coração deles, do amor
pelo Brasil, que eles têm pelo pagodinho, pelo samba, botar 100, 150 bilhões de dólares aqui. Ah, vá. Primeiro argumento, ah, vá. Segundo, vamos entender a escala da coisa aqui. A gente está falando de uma parada de 4.000 quilômetros, que, inclusive, se você olhar as linhas propostas, tem uma que sai da Bahia e passa por cima, tem uma que sai do Rio de Janeiro e vai subir. E todas elas terminam no Acre para conectar Peru e... A maior parte do tempo elas passam por vazios geográficos. Então ela seria para basicamente escoar grãos e minérios. Só que a maior parte do tempo ela só estaria transportando alguma coisa em vastas extensões de nada. O que, em termos de transporte, não é muito eficiente, não é muito... O que você gostaria é de ter vários pontos no meio onde você vai trocando cargas, ou especialmente ter alguma coisa no fluxo de volta. Mas no fluxo de volta eles podem trazer produtos manufaturados da China. Tá, nós vamos mandar carroças inteiras, nós vamos mandar carro inteiro de milho e soja e minério de ferro não processado para eles mandarem de volta televisões. Você entende que o volume não vai ser o mesmo? Você entende que quase a totalidade dos trens vai voltar vazio? Isso não faz sentido. Ferrovias têm que ter fluxo para os dois lados. Senão você tem alguma operação muito específica, tipo o que a Vale tem para descer minério, mas é específico deles e tudo mais, ou você não tem uma operação que faz muito sentido, não. Então, já não... E outra coisa, eles vão ter que cortar algumas centenas de quilômetros de Amazônia. No mínimo, ok? Aí já vai ter que esperar a Marina Silva ir de camiseta de saudade para liberar essa obra, porque, olha, vai... O dano ambiental, né? Mas aí a gente não fala isso porque a China pode. A China pode fazer o dano ambiental que eles quiserem. O problema é a Dinamarca. O problema é que a gente no Brasil tem que reduzir as nossas emissões. A China pode. Fora o fato que você vai ter que cortar a Amazônia, onde não tem menor infraestrutura, nada. Imagina se tiver um problema no trilho, quem que vai lá consertar? Depois disso você vai entrar no Peru, onde vai ter mais algumas centenas de quilômetros de mata amazônica extremamente densa. E depois você tem os Andes. Certeza que não vale mais a pena dar a volta de barco, não? E vamos pensar na margem, ok? Você não consegue imaginar qualquer outra coisa melhor para gastar 100 milhões de dólares nesse mundo hoje? Tem que ser esse projeto altamente... que vai levar, se sair em 20 anos, meu Deus do céu. Tem que ser isso aqui? Mas qual que é o ganho? Não, o ganho é que reduz o tempo de translado de grãos e tudo mais para a China de 40 e poucos dias para 20 e poucos dias. Tá, mas e daí? Pode reduzir o tempo de viagem e você tem uma economia disso no transporte marítimo, mas você tem um gasto disso no transporte de trem, mais o custo de fazer. Então tem que ver todo esse custo de fazer e o tempo e o custo de oportunidade que você teve, que você podia ter feito outra coisa com esses 100 bilhões de dólares, certo? Você podia deixar eles em renda fixa na dívida brasileira e ganhar 15% ao ano. Então você está deixando de ganhar isso para fazer essa ferrovia para daqui, sei lá, 10 anos ou mais, ela está pronta para você fazer isso. Qual que é a economia disso em relação a 10 ou 15 ou 20 dias de barco? A resposta certa é, eu não sei... Tá esquisita essa conta e tem um monte de variáveis porque eu não sei como é que vai estar custos de logística daqui 10 anos ou 15. Então, e não tem outro jeito de gastar 100 bilhões de dólares? E outra, não, mas é porque cortando isso dá uma maior segurança logística para a China, porque hoje, né, o que sai daqui tem que passar pelo Oceano Atlântico, por Cabo da Boa Esperança, pelo Oceano Índico, e daí ir para a China, e tem muitos lugares onde isso pode ser interceptado no evento de uma situação de guerra e tudo mais, e daí pelo Pacífico tá mais seguro. Bicho, você acha que a Marinha Americana não afunda o que ela quiser onde ela quiser? Que porcaria de argumento é esse? Desculpa, não dá pra levar a sério. Terceiro ponto. Quando a gente podia ter feito isso com investimento privado, ninguém quis fazer. E a galera já esqueceu isso. O novo marco das ferrovias, lá do Tarcísio, durante o governo Bolsonaro, mudou toda a estrutura de financiamento privado de ferrovias do Brasil. Eu lembro que a gente trabalhou em ajudar isso aqui a passar, eu fiz um monte de vídeo explicando e tudo mais.
Antes era essencialmente proibido fazer, não vou entrar nos detalhes aqui, esse vídeo já está muito longo, mas antes era essencialmente proibido a iniciativa privada fazer ferrovia no Brasil, depois era só propor um traçado, construir e tal. Em 6 meses da aprovação do novo marco de ferrovias, eles atraíram 240 bilhões de reais de investimento. Na época davam 50 bilhões de dólares, metade da conta dessa ferrovia. E isso aqui foi produtores agrícolas, industriais, foi investidores, fundos, várias pessoas com um monte de dinheiro, com vários interesses no desenvolvimento econômico no Brasil, falando, olha, existem essas linhas possíveis. Já tem essa desenhada, já tem essa legal, a gente pode expandir isso aqui, a gente pode melhorar isso aqui, pode atualizar essa e tudo mais. Então o que a gente faz? Como todo bom capitalismo, a gente vai para as fruta baixa no pé. Antes de fazer um projeto gigantesco nonsense, vamos primeiro resolver as coisas simples, certo? E esses 240 bilhões de reais foram em construir ou expandir malha ferroviária para todo lado do Brasil. Nenhum fucking centavo disso aqui, nenhuma alma viva no Brasil falou de transcontinental. Ninguém se importou. Isso significa que quando as pessoas podem escolher livremente, quando investidores podem escolher livremente o que vai dar mais retorno, ou seja, aquilo que vai dar mais lucro, ou seja, aquilo que melhor atende às necessidades dos consumidores hoje, ninguém falou dessa transcontinental. Nenhuma alma viva. Então, não estou propondo isso, mas digamos, se a gente desse 100 bilhões de dólares para essa galera agora e falasse, construam ferrovias, faz o que for melhor aí, você acha que essa ferrovia sairia? Não. O que mostra que todo mundo que está em investir, operar e lucrar com ferrovia acha que é uma péssima ideia. Então o que o governo chinês e o Lula sabem sobre ferrovia que esse pessoal não sabe? Quando eu tuitei sobre isso, eu falei, gente, isso aqui é o projeto mais burro do século. Eu falei assim, não, alguém fala pra China que, pô, o Rafael tá sabendo mais que os caras. Não sou eu. Não sou eu. A opinião de todo o mercado de investidores em ferrovia no Brasil, desde que o marco legal das ferrovias mudou, é que eles não querem isso. Eles querem outras coisas, tem outras coisas para serem desenvolvidas. O que o Lula e o Xi Jinping sabem sobre ferrovia que esses caras não sabem? Agora, também mostra como o Estado interfere nisso. Eu não vou cansar de contar essa história. O novo marco das ferrovias veio e atraiu 240 bilhões de reais de investimento para ferrovias no Brasil. Por quê? Porque tirou o Estado do meio do processo. Entrou o Lula e colocou de ministro dos transportes o Renan Calheiros Filho. E uma das primeiras declarações, se não a primeira declaração oficial dele, é que o marco das ferrovias tinha que ser revisto. Por quê? Claramente não tem um problema. Está atraindo investimento para o Brasil. Qual é o problema? O problema é que não tem Estado nele. A gente quer ter Estado aqui de volta. Então, por que ao invés... Qual é o ponto dessa ferrovia? Por que ao invés de manter o marco de ferrovias que já existia, que já estava atraindo dezenas, se não centenas de bilhões de reais para desenvolvimento ferroviário no Brasil, por que o governo Lula quer destruir esse marco e fazer um acordo com a China para fazer uma ferrovia que nenhum investidor privado queria fazer? Se não existe um problema, por que um problema foi criado? Não é sobre a ferrovia. Não é sobre transporte, não é sobre nada disso. É sobre o fato de que isso aqui será um colossal esquema de corrupção. Se 10% disso aqui for desviado para o bolso do PT, são 50 a 60 bilhões de reais. Vocês entendem que isso aqui não é só sobre soja, sobre minério, de não sei o quê? Não tinha necessidade, já estavam sendo construídas, já tinha um monte de projetos andando. Já tinha dezenas, centenas de bilhões de reais indo para ferrovias, para escoar grãos, para escoar minério de ferro, para escoar mais um monte de coisa. Isso aqui é sobre como que políticos vão sair ganhando. Isso aqui é como que a gente vai distribuir dezenas de bilhões de dólares em desenvolvimento de infraestrutura, comprando votos e fazendo um monte de obra inútil ao longo de um traçado de ferrovia completamente inútil, rasgando o Brasil inteiro com uma coisa que não serve pra nada, ligando nada a lugar nenhum, pra gente mandar soja do interior da Bahia pro Peru. É sobre isso. Não é um projeto de infraestrutura. É um projeto de corrupção, de compra de voz e de poder e de planejamento central estatal que vai dar errado. Ou você vai segurar a tese de que o Lula e Xi Jinping sabem desenhar ferrovia melhor no Brasil do que quem opera a ferrovia no Brasil. Que essa é a tese que você teria que ter. O que me leva à minha última história aqui, pra gente ter uma saída.
eu passei por algumas revisões existenciais sobre o tipo de conteúdo que eu tô produzindo assim nesse último mês ou dois, que inclusive por isso que teve menos vídeos recentemente, que eu falei, cara, eu preciso contar mais histórias e ficar menos falando de conteúdos do dia a dia. Ok? Depois a gente vai ter um vídeo falando disso mais extensivamente, mas eu quero contar pra vocês a história de James J. Hill. Os Estados Unidos tentaram fazer transcontinentais, rasgar os Estados Unidos de um lado ao outro com 3 ferrovias transcontinentais durante o século XIX e logo depois ali da Guerra Civil. E foi um massivo esquema de corrupção. Okay? Você tinha a empresa que construía, e essa empresa era de senadores, deputados, juízes da Suprema Corte, e ela recebia dinheiro estatal, subsídios, etc., para construir a ferrovia. Construir uma ferrovia completamente inútil, com um desenho completamente maluco, porque eles ganhavam subsídio por quilômetro construído. Então a ferrovia foi isso aqui, meu filho. Ela subia montanha em nível que não tinha locomotiva que conseguisse subir, é um negócio estúpido. E depois, nossa, isso foi muito Trump. E depois, você tinha a empresa que ia operar. Essa empresa que ia operar ia comprar a ferrovia da empresa construtora. Então, os sócios políticos da empresa construtora iam receber o lucro na hora de vender a ferrovia para a empresa operadora. Então, eles já estavam fora. A empresa operadora foi financiada por quem? Cidadãos normais americanos. Vendeu-se a ideia de que vai ter essa grande ferrovia, que vai ser um uau, um puta negócio. E gente simples foi lá e comprou dívida, financiou, botou dinheiro nisso, para formar essa empresa que ia comprar a ferrovia, compraram a ferrovia da empresa de construção, os políticos saíram ganhando, as 3 ferrovias transcontinentais estavam falidas dentro de 10 anos. Porque elas passavam por lugares vazios, vazios populacionais, vazios de produção, não tinham o que levar. Não... Gente, o que você ia querer levar de Nova York para Califórnia em 1877? E em que volume para valer a pena toda essa ferrovia? Não tinha. Elas faliram. E enquanto isso, tinha um outro cara, o James J. Hill, que, longa história curta dele, ele entrou em ferrovias porque ele falava, eu sei gerir coisa. Então eu vou comprar a ferrovia que quebrou por má gestão. Porque ela tá barata, eu compro por centavos, arrumo esse troço e tem uma ferrovia que tá funcionando. E ele começou um grande império de ferrovias e ele começou a fazer uma transcontinental na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Por isso que ela é chamada de... um dos apelidos dela era The Great Snake, a grande cobra, porque ela meio que serpenteava assim. Não era uma linha reta. Ele ia pegando ferrovias que faliram, coisa que caiu aqui. Ah, mas faz mais sentido passar naquela cidadezinha ali, porque daí ganha dinheiro, a gente volta. Ah, mas não fica uma linha reta. Não, mas vamos aqui, porque funciona. E ao longo de vários anos, não um projetão, mas de vários pequenos pedaços que todos faziam sentido, ele foi montando toda uma rota de uma transcontinental. E aí quando ele chegou lá no meião dos Estados Unidos, você tem a Dakota do Norte, Montana, estados vazios, frios que era uma desgraça. O que ele fez? Ele mandou marqueteiros para a Escandinávia e a Alemanha para trazer fazendeiros de lá. Porque ele falou, cara, se você consegue ser um fazendeiro na Noruega e na Suécia, você consegue ser um fazendeiro em Montana. Tá de boa. E ele vendia para essas pessoas terra muito barato, pro preço da hora, muito barato. Dava sementes, dava gado, para eles criarem lá, porque ele sabia, cara, se vocês prosperarem, vocês vão despachar esses grãos, esse gado com quem? Comigo. Eu só cresço se vocês crescerem. É diferente da China, que ficou emprestando para um monte de país aqui, que, como eu falei, eles terminaram mais pobres do que começaram. O James J. Hill só ganharia dinheiro se todo mundo que estava sentado ali ganhasse dinheiro também. Então ele estava ajudando todo mundo a produzir, ele construiu escola, ele construiu igreja, ele construiu cidade pros caras. E até hoje, eu fiz isso aqui por exercício, cara, é muito legal. Puxa os sobrenomes mais comuns da Dakota do Norte ou de Montana. Eu puxei da Dakota do Norte. Sobrenomes mais comuns. Anderson, Olson, Johnson, Larsen, Hanson, Carlson, Berg, Jensen. Sobrenome nórdico. Até hoje, na demografia de lá, você vê o legado do cara. E essas pessoas, obviamente, deram certo e despacharam, e até hoje ainda despacham carga nessa ferrovia. E eventualmente ele conseguiu chegar na Califórnia, salvo engano em 1889, mas eu não lembro de cabeça agora, e completou a única transcontinental que funcionou. Nunca falhou. Mais de 120 anos de operação, nunca falhou. Investidores privados querem investir e ganhar dinheiro. Eles querem desenvolver riqueza, eles querem desenvolver o mundo. E eles só vão ganhar dinheiro na medida que os outros ganham dinheiro, na medida que eles investem em coisas que vão dar retorno. Se as pessoas não estão investindo em países como Zâmbia, Sri Lanka, Angola, é porque esses países... Brasil... É porque esses países se tornaram inimigos de investimento. O desenvolvimento da humanidade e o enriquecimento da gente veio de propriedade privada, instituições, justiça, devido processo legal.
Liberdades civis também, isso é muito importante. Para o desenvolvimento econômico também, por si só elas já são um excelente valor, mas para o desenvolvimento econômico também são importantes. Capitalismo. Os países que abraçam isso são os países que se desenvolveram. Os países que rejeitam isso não atraem investimento privado. Porque não dá retorno, porque ninguém quer ir lá, porque todo mundo sabe que vai ser confiscado. É por isso que esses países são pobres ainda. Por isso que ninguém quer investir lá. E é por isso que a China investe neles. É por isso que a China tem essa diplomacia de dívida. Não é sobre conseguir um porto, uma ferrovia ou o lucro do empréstimo. Se vier um lucrinho, beleza. Mas é principalmente sobre financiar ditaduras, financiar autoritarismo. Por que você acha que a China fica insistindo tanto no BRICS? Porque o negócio vai dar em nada, economicamente. Mas vamos fazer um bloco de alianças de ditaduras para a gente ter um respaldo, para a gente se proteger. Eles precisam ter amigos, eles precisam que o mundo seja mais autoritário, eles não podem ser o único país autoritário no mundo. Então eles não estão investindo nisso só olhando retorno de dinheiro ou de um porto e tudo mais. Eles estão falando, tem um partido de esquerda bandido pra caramba, dá um jeito de dar dinheiro pros caras. Dá um jeito de ajudar, faz uma obrinha lá pros caras fazerem um AUE lá, fazer uma quermesse e tal, vai pronto, vai ganhar uma eleição lá, fica mais amigo nosso. Não vai ganhar o pessoal de direita lá que é contra a gente. Dá um jeito, eles vão desviar, é ótimo que eles vão desviar, porque vai entrar pro bolso deles lá e eles ficam no poder. Mas daí o país vai ficar preso em dívida porque eles não conseguem mais pagar isso. Sim, eles defendem o nosso crédito, o nome do crédito americano, o crédito europeu, ótimo, fantástico, eles dependem mais da gente, a gente manda nesse troço. É isso que está acontecendo. E é nisso que o Brasil está caindo. E tem gente olhando esse garrancho de troço, que ninguém quer investir um puto privado nisso aqui, e pensando, nossa, é isso aqui que vai salvar o Brasil. Isso aqui vai ser a algema que vai ferrar a gente por muito tempo. Por esse vídeo é isso.